Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Não sei que hora o senhor vai estar assistindo esse vídeo, né, da avaliação. Me chamo Jeremy Michael Venâncio da Silva, sou aluno do senhor da disciplina de equações diferenciais e estou aqui para fazer o trabalho, né, sobre equações diferenciais de ordem superior, seja de ordem 2 ou mais. Então, vamos lá. Para começar, da disciplina de equações diferenciais, sou da turma 2, meu nome é Jeremy Michael Venâncio da Silva, da turma que tem as aulas segunda e quarta de tarde. Essa avaliação se resume em explicar os métodos de resolução de uma equação diferencial de ordem superior e apresentar alguma aplicação explicada também em vídeo, certo? Como já disse, meu nome é Jeremy Mike Venâncio da Silva, sou da turma 2. Então vamos começar. Para começar, o que é uma equação diferencial de ordem superior? É aquela que apresenta a ordem igual ou maior que 2. E todos aqueles métodos de resolução que nós aprendemos até agora, que foi na unidade 1, só servem para resolução, equações diferenciais de primeira ordem. Então, agora nós vamos aprender novos métodos que vão servir para resolver equações diferenciais de ordem 2 ou mais. Como, por exemplo, aqui, ó, tem essa aqui, ó, que essa aqui é uma ED de terceira ordem, porque como a gente já foi explicado na unidade 1, uma equação diferencial, a sua ordem é aquela que apresenta a maior derivada. Então, por exemplo, aqui tem uma derivada terceira, derivada segunda e uma derivada primeira. Só que a ordem de toda essa ED ela é de terceira ordem, porque é o grau de sua maior derivada, certo? Então, a gente vai utilizar muitos conceitos. Dentre eles está aqui, ó, PVI, problema de valor inicial, que também já foi explicado na primeira unidade, que vai retratar, pegar um ED e já dar um valor para saber se é solução ou não. Condições iniciais, porque como essas daqui são de ordem superior, você muitas vezes não vai conseguir só resolver, você já tem que ter uma condição inicial para, a partir dali, conseguir a resolução. Um PVC, que é um problema de valor de contorno, que é quando tem uma equação diferencial, e ela lhe dá dois pontos diferentes para você analisar. As condições de contorno, que está atrelada a problema de valor de contorno, PVC, ou os conceitos de dependência e independência linear, como já foi estudado em álgebra linear, só que lá era por vetores, e aqui nós vamos trabalhar com funções, que para determinar se as funções são linearmente ou dependente ou independente linearmente, a gente vai usar o Rosquiano. Então, o que é isso? Por exemplo, as funções, duas funções, elas determinarem uma solução, elas têm que ser independentes, elas têm que ser linearmente independentes. Por quê? Porque para ela formar um conjunto de família de soluções. Uma equação homogênea é quando ela é igual a zero, ou seja, o seu f de x é igual a zero, ou g de x, como queira chamar, e a equação não homogênea é quando ela não, o g de x ou f de x é diferente de zero. Por exemplo, nessa equação aqui, ó, ela é homogênea, porque ela é igual a zero, ok? Conjunto fundamental de soluções é formado pelas soluções que resolvem uma equação diferencial e que elas têm que ser linearmente independentes. Existe a solução geral, que é quando você, por exemplo, vai ter casos que quando for necessário, quando em equações não homogêneas, vamos dividir ela em duas partes, ou seja, tipo a solução geral, que é o y, ela vai ser igual ao yc mais o yp. O que é que isso quer dizer? O yc é a solução da equação homogênea associada a ED. E ela é chamada de função complementar. E o yp é a solução particular. Vamos utilizar também um método de redução de ordem, que não é nem bem um método de resolução de ED, como o professor explicou na aula, porque você já tem uma solução conhecida e a partir daquela solução conhecida você vai achar outra que tem que ser linearmente independente para elas duas formarem um conjunto fundamental de soluções, um CFS. Equação auxiliar vai ser utilizada para primordialmente resolver equações homogêneas. Tem a equação também característica. A fórmula de Euler, que a gente vai utilizar para quando tiver soluções que sejam de números complexos, a gente tem que usar a fórmula de Euler. Tem um método de coeficientes indeterminados,
os operadores diferenciais, os anuladores e a variação de parâmetros. Vamos começar explicando uma noção do que é um PVI, certo? Quando se resolve uma equação diferencial, se acha uma solução geral, ou seja, uma solução ampla, que pode ter vários resultados a partir dali. Mas quando você determina algumas condições pré-existentes, você faz com que aquela ED deixe de ter uma solução muito geral e ela passa a ter uma solução, tipo assim, para um só resultado, transformando a solução geral em uma particular. Enquanto nessa solução particular não vai ter mais um conjunto, uma família de soluções. Vai ter só sim uma simples solução única. E também vamos ter que saber identificar a existência e unicidade de um PVI, para saber se aquela solução ela é única para aquele PVI, certo? Por exemplo, aqui esse exemplo. Verificar se a função y igual a 1 meio de seno de 2x é solução do PVI y derivada segunda, né, mais 4y igual a 0, com y0 igual a 0 e a derivada de y igual a 1 no ponto 0. Pronto, isso aqui é outra questão do PVI. Sempre o PVI ele vai tratar de um ponto só, diferentemente de um PVC, que é 2 pontos diferentes. Por exemplo, aqui era y0, aqui ia ser y de 1, por exemplo. E no PVI necessariamente tem que ser uma função e também sua derivada, para saber os resultados. Já no PVC não precisa ser isso. Pode ser duas funções, tipo assim, y de 1 igual a 0 e y de 2 igual a 3, por exemplo. Ou pode ser uma função e uma derivada, não importa, sendo que ela seja de 2 pontos diferentes. Primeiro, vamos fazer as derivadas, né, dela, para poder substituir na equação, saber se ela é função, se ela é solução do PVI. Aqui a gente acha que a derivada segunda é menos 2 seno de 2x, a gente sabe que quem é y. Quando substitui na equação diferencial, a gente chega sabendo que 0 é igual a 0. Então, podemos comprovar que ela é solução geral. Mas, então, vamos analisar se ela é PVI. Substituindo os valores do x0 na equação, para saber se ela resulta no mesmo valor. Então, o de 0 resulta em 0, porque o seno de 0 é 0. Então, isso se torna 0. E o da derivada, o cosseno de 2, 0, o cosseno de 0 é 1. Então, comprovamos que ela é um PVI. Agora, para avaliar se ela é única, aí a gente tem que analisar primeiro, saber se os coeficientes, eles são como é que se diz? Se eles são constantes ou se eles são contínuos. Então, por exemplo, aqui, aqui o coeficiente é 1, aqui é 4 e aqui é 0, são só constantes. Então, a primeira parte foi ok, a gente conseguiu saber que cumpriu a primeira parte para ser única, que é ter coeficientes constantes ou contínuos, ou funções contínuas. Só que a segunda parte, ela não cumpre, porque diz que o y de 0 não pode ser igual ao 0. E aqui, nesse caso, é. Se a gente substituir o 0 aqui, fica seno de 0 é 0 e traz a solução de que o y de 0 é igual a 0. E isso não pode no PVI. O resultado da solução no ponto não pode ser o próprio ponto. Então, nesse caso aqui, a gente averiguou que ela é solução, o PVI é solução do PVI, só que não é uma solução única. Certo? Agora vamos para o PVC. Outro problema consiste em resolver uma equação diferencial de ordem 2 ou maior é a variável independente e suas derivadas serem indicadas em pontos diferentes. Como eu havia dito aqui, ó, aqui é o mesmo ponto, ó, o y de 0 e 0, então elas são calculadas no mesmo ponto. Já no PVC, não. Aqui, ó, o y pode ser o y de A, que vai retratar um y0, e o y de B, que vai retratar um y1, sendo que A e B são totalmente diferentes, entendeu? Então, A é diferente de B, para retratar, assim, dois pontos diferentes. E esses dois pontos diferentes vão formar um gráfico, por exemplo, tem um ponto aqui e tem um ponto aqui, e que a ED vai, vamos supor, estar aqui no meio,
e que esses dois pontos vão ser chamados condições de contorno, porque vão determinar o contorno da ED, ok? E então um PVC e o YA e YB são as condições de contorno, e para solucionar um PVC basta encontrar uma função que satisfaça a ED e um determinado intervalo que englobe A e B, ok? Então vamos lá. Tem essa função 6x ao quadrado menos 12x mais 6, que satisfaz a equação diferencial e as condições de contorno determinadas aqui. 2x ao quadrado y, a derivada segunda de y, menos 4x, derivada primeira de y, aqui tem a derivada, mais 4y igual a 24, isso aqui é 24. Então, e as condições de contorno? O y de 1 tem que ser igual a 0 e o y de 2 igual a 6, tá vendo? São pontos diferentes. No PVI isso não é possível, e no PVC sim. Então, primeiro vamos calcular as derivadas da função para substituir na ED e saber se ela é solução. Fazendo isso, chegamos à conclusão de que, por exemplo, 24 é igual a 24, então a gente prova que a função é solução da ED, ok? Então, vamos analisar se vai ser solução do PVC. Então, a gente substitui, acha que o y de 1 vai ser igual a 0, como era determinado aqui, ó, y de 1 igual a 0. Então, ok, cumpriu a primeira parte. A segunda é que o y de 2 tem que ser igual a 6. Então, a gente acha que o y de 2 é igual a 6. Então, a gente prova de que essa equação, ela é, sim, solução do PVC, ok? Como eu já tinha dito, olha, por exemplo, em um PVI sempre é a equação, por exemplo, y de 0 igual a alguma coisa, e a sua derivada, o y' de 0 também, porque tem que ser o mesmo ponto. Já aqui no PVC, você pode tratar duas funções, por exemplo, pode ser YA e YB, pode ser a derivada da primeira e a segunda normal, pode ser a primeira normal e a segunda com derivada, entendeu? Não importa, você pode ter várias formas. E mesmo satisfazendo todas essas condições propostas aqui anteriormente, um PVC ele pode ter várias soluções, uma única solução ou nenhuma solução. Então, como é que a gente vai saber isso? Vamos utilizar novamente um exemplo, porque tudo fica mais fácil quando a gente trabalha com exemplos. Vamos verificar se a função y igual a C1 cosseno de 8x mais C2 seno de 8x é solução do PVC, y segundo, né, y duas linhas, mais 64y igual a 0. Primeiro, a gente tem que fazer as derivadas desse y, substituir na ED, saber se é solução. Então, está aqui, ó, o y em suas derivadas. Quando substitui na ED, a gente acha que ela é, sim, solução geral. Beleza. Então, vamos analisar o primeiro PVC imposto, que é o y de 0 ser igual a 0 e o y de π sobre 2 igual a 0. Então, a gente pega a função e acha que, por exemplo, ó, aqui, o seno de 8, como o x é 0, então o seno de 0 vai ser 0. Só que o cosseno de 0 é 1. Entendeu? Então, fica C1 vezes 1 igual a 0. E por isso a gente trata... Isso aqui é 1. Foi um erro de digitação, né? Vamos assim dizer. Que o cosseno de 0 ele vai ser 1. Então, C1 vezes 1 é igual a 0. Então, a única forma disso ser correto é se o C1 for igual a 0. Então, a gente volta e substituindo o C1 nessa equação aqui, a gente exclui, né, esse primeiro termo, ele fica zerado, e acha que a função y é igual a C2 seno de 0. Então, agora vamos substituir o segundo PVC, que é a segunda condição de contorno, que é y ser π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90, né? Só que aqui é seno de 8x. Então, a gente substituindo aqui, acha que o seno é a mesma coisa do seno de 4π. E o seno de 4π é a mesma coisa que o seno de 2π, que é a mesma coisa que o seno de 0. Que o seno de 0 é quem? 0. Então, a gente acha que esse primeiro caso, ela tem infinitas soluções. Porque, olha aqui, ó, 0 tem que ser igual a C2 vezes 0. Então, você pode botar inúmeros valores aqui, porque sempre que ele multiplicado por 0 vai dar 0.
Então, a gente tem inúmeras soluções. Não importa o valor que você atribua a C2, ele sempre vai resultar em zero. Então, vamos para outro PVC. Utilizando a mesma equação, por isso que eu não copiei ela de novo, porque é a mesma coisa. Só que o y de zero tem que ser igual a zero e o y de π sobre 16 tem que ser igual a 1. A gente acha, de novo, volta na forma que C1 é igual a zero. A gente substitui na equação e acha que a equação fica y igual a C2, seno de 8x. Só que como é seno de 8x, fica 8 vezes π sobre 16. Que isso aqui vai resultar em π sobre 2. E a gente já sabe que o seno de π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 90, que é 1. Então, fica 1 igual a C2 vezes 1. E a única forma disso acontecer é se C2 for 1. Então, a gente atribuiu esse PVC tem solução única, porque ele só pode ter uma solução se C1 for 0 e C2 for 1. Então, ele apresenta uma solução única. E utilizando outro exemplo, colocando que o y de 0 é igual a 0 e o y de π sobre 4 ou y de 45 seja igual a 1. A gente acha, de novo, que C1 é igual a 0 e que o y é igual a C2 seno de 8x e vamos substituir. E o y dele tem que ser igual a quem? A 1. Só que quem é o seno de 8 vezes π sobre 4 é a mesma coisa que o seno de 2π. O seno de 2π é o mesmo que o seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, isso aqui é impossível. Você não tem nenhum número que você multiplique por 0 que vai dar 1. Então, esse PVC, ele é impossível. Ou seja, não tem solução. Vamos para essa outra... Vamos seguir adiante. Dada uma equação diferencial linear na fórmula A2x, y duas linhas, mais A1x, y linha, mais A0 de x, y igual a g de x, ela vai ser considerada homogênea quando esse g de x for igual a zero. E não será homogênea, ela vai ser não homogênea quando esse g de x for diferente de zero. E para solucionar uma equação diferencial não homogênea, temos que se associar a uma equação homogênea. Por isso, a solução de uma equação diferencial não homogênea é na forma yc mais yp, onde esse y vai ser a solução geral, o yc vai ser a solução complementar, ou seja, vai ser quando a solução da equação homogênea associada a ela, e o yp a solução particular, que é quando o g de x aqui for diferente de zero. Vamos agora entrar nos conceitos de dependência e independência linear. Um conjunto de funções vai ser chamado de linearmente dependente em um intervalo se as constantes não todas nulas, tais que, tá aqui, C1 vezes F1 mais C2 vezes F2, etc., até Cn vezes Fn, seja igual a zero para todo x pertencente ao intervalo proposto. Elas vão ser LD se elas conseguirem um resultado zero sem que todas as constantes forem zero. Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho aqui C vezes o seno de 2x mais C cosseno de 2x, por exemplo. Tem como eu fazer isso de alguma forma? Sim, lembrando, vamos colocar que o x ele seja π sobre 2. Aí aqui a gente vai ficar que esse C... enfim, se a gente conseguir zerar uma equação sem que todos as constantes forem zero, então ela é LD. Como, por exemplo, aqui, se a gente conseguir pelo menos escrever uma das funções em função das outras, então o conjunto de funções já vai ser LD. Por exemplo, essa F4, ela vai ser 1/5 de F1 mais 5F2 menos 1/10 de F3. Pronto, nesse caso aqui, ó, C1 cosseno ao quadrado de x, mais C2 seno ao quadrado de x, mais C3 secante ao quadrado de x, mais C4 tangente ao quadrado de x igual a zero. Será que tem como eu zerar isso sem que eu tenha que colocar C1, C2, C3 e C4 igual a zero? Tem. Vamos supor, se eu chamar C1 e C2 de 1, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E a gente já sabe pelas relações trigonométricas que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse mesmo arco é igual a 1.
e que a gente sabe, vamos supor que C3 seja igual a menos 1 e C4 igual a 1. Então, isso aqui vai ficar. E a gente já sabe também pela relação trigonométrica que a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, isso vai ficar 1 menos o 1 daqui, menos tangente ao quadrado de x, mais tangente ao quadrado de x. Então, a gente conseguiu zerar sem que todas as constantes fossem zero. Então, por isso, ela é considerada LD, ou seja, linearmente dependente, e por isso não podem formar um conjunto fundamental de soluções e serem soluções de uma equação diferencial, já que uma é função da outra. E a independência linear, um conjunto de funções vão ser ditas linearmente independentes se dentro de um intervalo determinado ela não for linearmente independente, ou linearmente dependente. Ou seja, para a gente conseguir zerar o conjunto, essa equação, todas as constantes têm que ser igual a zero. Entendeu? Então, a gente só sabe se é linearmente independente em um intervalo, se para toda a constante que contribui para essas funções, a gente só consiga zerar se elas forem igual a zero. Para isso, a gente vai introduzir o conceito de Wronskiano, que o que é isso? É a forma da gente saber se duas funções que retratam a solução de uma equação diferencial, elas vão ser linearmente dependentes ou independentes. Ou seja, ela tem que ser umas funções que tenham pelo menos uma derivada. Então, o determinante da matriz formado na primeira linha, as funções, na segunda linha, a sua derivada. Ou seja, e se tiver derivada segunda ainda, aí vai colocando até o máximo que puder. E isso, você calculando o determinante dessa matriz, se ele for igual a zero, então é porque as funções que estão dispostas a ser soluções da equação diferencial, elas são linearmente independentes, então elas não trazem uma solução. Se esse determinante for diferente de zero, então essas funções, elas formam um conjunto fundamental de soluções e são, sim, solução da equação diferencial. Ok? E se essas soluções, essas funções, elas forem linearmente independentes, elas formam um CFS, que é um conjunto fundamental de soluções, que é a partir daí de que todas as soluções serão atribuídas. Por exemplo, aqui, as funções y1 igual elevado a 6x e y2 é elevado a menos 6x são soluções da equação diferencial y2' menos 36 e y igual a zero. Ou seja, ele já está afirmando que ela é solução. Então, vamos ter que verificar se y1 e y2 formam um CFS. Qual é a condição para formar um CFS? Que as funções elas estejam linearmente independentes. Então, nós calculamos o Wronskiano. Aqui, ó, coloca as duas funções e embaixo suas derivadas. A derivada de e elevado a 6x vai ser ela mesma vezes a derivada do expoente, que vai ser 6 elevado a 6x. Quando a gente calcula o determinante, essa linha menos essa, a gente chega que o determinante é menos 12. Como ele foi diferente de zero, então as funções são linearmente independentes e formam um CFS, que é um conjunto fundamental de soluções, que é escrito da forma CFS, abre chaves, as duas funções, fecha aspas. E a solução geral é y igual a C1 é elevado a 6x, mais C2 é elevado a menos 6x. Ou seja, qualquer valor que você atribuir aqui vai gerar uma solução para a sua equação diferencial. Vamos ao termo de equações homogêneas, retomando. Equações homogêneas são aquelas em que o g de x é igual a zero, ou seja, que isso aqui seja igual a zero, e que se eu tenho, por exemplo, y1, y2, n soluções, a combinação linear entre elas também vai ser uma solução, ok? Então, se eu tenho y1, então C1, Y1 mais C2, Y2 também vai ser uma solução. Ou seja, múltiplos conhecidos de uma solução conhecida, ela vai ser também solução da equação. Ok? Então, sempre que for igual a zero, ela é homogênea. Quando não, ela vai ser não homogênea, ou seja, quando o g de x for diferente de zero.
E quando ela for não homogênea, a sua solução é dada por YC mais YP, que YC é a solução da equação homogênea associada e YP a solução a solução particular associada à equação. Vamos utilizar também do princípio da superposição, que é, vamos lá, suponha que eu tenho uma equação diferencial e que eu tenha duas soluções conhecidas dela, duas soluções diferentes de uma mesma ED. Por exemplo, aqui eu tenho uma ED LY, chamada DY, e ela é igual a G1 de X. E tem outra, que é a mesma L de Y, que é igual a G2 de X. Ou seja, G1 e G2 são diferentes. E cada uma dessas apresenta uma solução particular. Então, a equação diferencial que eu tenha que seja igual à soma dessas partes não homogêneas, sua solução particular também vai ser a soma das soluções particulares individuais de cada uma. Esse é o princípio da superposição. Mas para que serve isso? Lá na frente vamos ver que vai ter algumas equações que vão ser muito extensas. Por exemplo, vai ter uma ED tipo y a segunda menos 5y derivada primeira menos 5 igual a e elevado a x menos x ao quadrado. Como eu tenho aqui o g de x muito extenso, eu posso dividir ela em duas, ou seja, y, duas linhas, menos 5y, linha, menos 5, igual a e elevado a x, solucionar isso que vai tratar um yp1 que vai ser conhecido, e fazer essa mesma coisa igualar a menos x ao quadrado, que vai tratar um YP2, outro YP2. E no final, a solução particular geral vai ser a soma dessas duas soluções. Então, isso vai ser bastante utilizado lá na frente, para quando tivermos um g de x muito extenso e podermos separar para calcular separadamente e depois juntar sem nenhum problema. Vamos aqui retratar um método de redução de ordem, que é utilizado em equações diferenciais lineares de segunda ordem e serve para obter uma segunda solução a partir de uma primeira que já é conhecida. Então, vamos lá. Dado um ED do tipo A2xy2 mais A1xy' mais A0 de xy igual a zero, vou dividir todo mundo pelo coeficiente que está junto da derivada segunda. Para que isso? Para deixar na forma padrão. Ou seja, sempre o coeficiente que trata a equação, a derivada segunda, tem que ser 1. Então, vamos lá. Então, vamos chamar isso daqui de P de X e isso daqui de Q de X, para facilitar o entendimento. Então, vamos partir da hipótese de que a segunda solução seja um U de X vezes a primeira. E esse U de X não pode ser constante, porque se ele for constante, ele vai estar linearmente dependente com a primeira, porque você está só multiplicando. E ela tem que ser linearmente independente para formar um CFS. Então, partindo do pressuposto de que esse U de X não pode ser constante, então vamos lá. Vamos calcular suas derivadas para substituir nessa ED aqui de cima. Então, a gente já conhecendo a derivada, ó, aqui fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, e a derivada segunda vai ser a mesma coisa, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a da segunda vezes a primeira, e assim sucessivamente. Então, vamos substituir todas essas derivadas na ED, e a gente resulta nisso aqui. Agora, vamos lá. Por que isso aqui vai dar igual a zero? Porque isso aqui vai ser uma solução já conhecida, de y1. Então, ela vai ser igual a zero. Então, a gente fica, só resta essa parte da equação. A derivada segunda de u vezes y1, mais a derivada primeira de u, que vai multiplicar duas vezes a derivada primeira de y1, mais p de y1 igual a zero. Vamos fazer a substituição de que w seja a derivada primeira de u e a derivada de w seja a derivada segunda de u. Então, substituindo isso na equação, a gente resulta. Esse u duas linhas aqui, vamos tratar de u', w' vezes y1. Quem é isso aqui vai ser o w vezes 2y1 mais p de y1 igual a zero. A derivada de w, deixando na forma padrão,
é dw dx, porque isso é a fórmula da derivada, vezes y1 mais w. A derivada de y1 vai ser dy1 dividido por dx, mais o b de y1. Vamos multiplicar todo mundo aqui por dx, que é para a gente tirar esse dx daqui e esse daqui, e dividir por w y1, que é para retirar esse y1 daqui e tirar esse w daqui. Então, fazendo isso, a gente chega aqui, dw sobre w, mais 2 dy sobre y1, igual a menos p de x. Aplicando a integral, a gente sabe que a integral de dw sobre w, e da mesma forma no outro, dy sobre y1, vai ser o ln. Então, aqui vai ficar o ln de w mais 2 ln de y1 igual a menos integral de p de x. E a gente sabe que quando tem um 2 multiplicando um logaritmo... Deixa eu ver se está gravando mesmo. Tá, né? Então, vamos voltar. A gente pode colocar isso para ser o expoente. Então, a gente coloca ln de w mais ln de y ao quadrado igual a menos integral de p de x. Aplicando o e, que é o Euler, né, para retirar os logaritmos, então fica e elevado a ln de w mais ln de w1. E a gente sabe que quando tem uma soma assim, é a mesma coisa que uma multiplicação, porque se a gente multiplicar pela mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, o e elevado ao ln de w vai ser o w vezes y ao quadrado, que é igual a e elevado a menos a integral de p de x. Então, o w vai ser igual a e elevado a menos integral de p de x dividido por y1 ao quadrado, que y1 é a solução conhecida. Só que como sabemos que w é a derivada de u, então a gente vai, para achar u, só é integral w. Como a gente tem aqui, então a gente sabe que u vai ser a integral disso tudo. Integral de e elevado a menos integral de p de x dividido por y1 ao quadrado, e que a solução y2 vai ser a solução conhecida vezes essa integral. Tá aí um exemplo, x ao quadrado, y2 menos 7xy' mais 16y igual a zero, e que a solução conhecida y1 é igual a x à quarta, divide todo mundo por x ao quadrado para deixar o coeficiente da equação segunda ser 1, e a gente sabe que com isso a gente traz que o p de x é menos 7 elevado a x, coloca na fórmula de u, que a gente vai achar que u vai ser ln de x, e que a solução conhecida y2 vai ser ln de x vezes x à quarta. Ok? E vamos ver se isso vai ser mesmo, se elas formam um CFS, só é calcular o Rosquiano. A primeira é x à quarta, que a sua derivada vai ser 4x ao cubo, e a segunda x à quarta vezes ln de x, com a multiplicação, então faz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, e a gente acha que o w vai ser x elevado a 7. Como deu diferente de zero, o Rosquiano, então elas são LI e formam um CFS. Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Então, nesse caso aqui, todos os coeficientes, nenhum pode ter em função de x, todos eles têm que ser constantes. Então, como a da primeira ordem, vê isso aqui, sabendo que y é igual, partindo da hipótese que y é igual a e elevado a mx e que a derivada dele é m elevado a mx, usa-se essa função exponencial porque é a única função não trivial cuja derivada é um múltiplo constante dela mesma. E essa função é a de Euler, que é o e. Trazendo de volta para a equação, a vezes m é elevado a mx, mais b é mx igual a zero, colocando o e elevado a mx em evidência, e elevado a mx fica a m mais b igual a zero. Então, o e elevado a mx nunca vai poder ser zero. Por que ele nunca vai poder ser zero? Porque não tem nenhum número que você coloca aqui que traz zero. Se você colocar até o zero, ele vai ser 1. Então, o AM mais B tem que ser igual a zero, que a gente resulta que o M é igual a menos B sobre A. E que a solução geral vai ser E elevado a MX, que é esse M conhecido. Primeiro, vamos utilizar uma de primeira ordem, depois vamos aplicar para uma de segunda ordem. Essa de primeira ordem, a gente acha que
vai ser 4m mais 10, escrevendo a equação auxiliar, onde tem a derivada em primeira ordem, a gente coloca n, onde não tem esse aqui, que não tem nenhuma derivada, coloca só o valor que atribui a ela. O valor, a constante que está atribuída a ela. Então, a gente acha que o valor de m vai ser menos 10 sobre 4, e a solução geral vai ser y elevado a mx. Então, fazendo essa mesma coisa para uma equação de segunda ordem, com A, e se lembre, os coeficientes têm que ser todos constantes. Então, a gente vai resultar em uma equação de segundo grau, e a equação de segundo grau se resolve por Bhaskara. E, a partir daí, a gente vai ter três casos a ser considerados. Quando o delta for maior que zero, que vai retratar duas raízes diferentes e reais, quando o delta for zero, que vai retratar duas raízes iguais e reais, e quando o delta for menor que zero, que ele vai ser uma equação, que vai ser uma solução de números com números complexos. O primeiro caso, que é quando o delta for maior que zero, a solução geral vai ser simplesmente uma constante vezes e elevado a m1x, mais c2 é elevado à segunda raiz x. Por exemplo, nesse caso aqui, 12y a segunda menos 5y a primeira menos 2y igual a zero. Escreve a equação auxiliar, onde tem a derivada segunda m ao quadrado, onde tem a derivada primeira m, e onde não tem derivada é só o número que está atribuído a ela. Então, a gente acha que o delta vai ser 121 e que as duas raízes, uma vai ser 2/3 e a outra menos 1/4. Com isso, substituindo agora aqui na fórmula da solução geral, acha que vai ser C1 2x elevado a 2x sobre 3, mais C2 é elevado a menos x sobre 4, ok? Quando o delta for igual a zero, a gente vai achar duas raízes, certo? Raízes iguais. Só que a gente se lembra, pela solução aqui geral, não vai ter M1 e M2. Se eles forem iguais, vão retratar a mesma equação. E não pode, porque elas têm que formar um CFS. Para formar um CFS, tem que ser linearmente independente. Então, a gente utiliza a fórmula de redução de ordem. Para quê? Para isso, a gente tem que deixar na forma padrão, que é quando o coeficiente que está atribuído a derivada de segunda ordem. C1 tem que utilizar o teorema de redução de ordem para achar a segunda solução a partir de uma já conhecida. Então, a gente já sabe que M1, quando o delta for igual a zero, ele vai ser menos B sobre 2A. Então, a gente sabe que o P é B sobre A. Então, a gente acha que um y2 vai ser somente x elevado a m1x. E a gente vai ver que vai ser sempre assim daqui para frente. Por exemplo, se eu tiver uma solução que já tenha e elevado a m1x e que o m1, por exemplo, tenha três soluções, e sejam os m1 iguais. Então, a segunda já vai ser x elevado a mx. E a terceira vai ser x ao quadrado elevado a mx. Por que isso? Porque elas não podem ser linearmente independentes. Ou elas têm que ser linearmente independentes para formar um CFS, como está aqui. Ok? E para comprovar, a gente calcula o Wronskiano, como pode ver aqui, que deu diferente de zero. Então, eles são LI e formam um CFS. O outro caso, e aqui é um exemplo. Então, tá aqui, delta igual a zero, achamos que o M1 é menos 4, e a gente já sabe que o CFS vai ser o E elevado a mx, que vai ser menos 4x, e o segundo a gente só coloca um x aqui antes. E se eu já tiver outra solução que tenha x, o que é que eu faço? Coloco x ao quadrado. E se já tiver um x ao quadrado, coloco x ao cubo, e assim sucessivamente. Se o delta for menor que zero, o m vai ser da forma alfa mais ou menos beta i. Então, a solução geral vai ser C1 é elevado a alfa mais beta i, mais C2 é elevado a alfa menos beta i. Só que trabalhar com números complexos nem sempre é fácil e é muito difícil. Então, a gente vai colocar uma solução, trazer uma solução mais real. Fazendo por onde? Utilizando a fórmula de Euler, como eu já disse lá no começo, que a gente utiliza ela posteriormente para casos em que desse soluções em números complexos. Então, o E elevado ao I θ vai ser o cosseno de θ mais I seno de θ. Partindo dessa forma, o E elevado a IBX
que vai ser isso aqui, que eu esqueci de colocar o x aqui, ó. Certo? Vai ser o cosseno de bx mais i seno de bx. E o e elevado a menos ibx vai ser o cosseno de bx menos i seno de bx. Somando e subtraindo essas duas, então a gente vai resultar de que a soma entre elas vai ser 2 cosseno de bx e a subtração vai ser 2i seno de bx. Aqui tá, faltou o i. Então, a gente, voltando para a solução geral e substituindo, e utilizando que C1 e seja igual a C2, a gente vai ter essa daqui, e que o Y2, utilizando de que C1 seja igual a 1 e C2 menos 1, a gente acha de que, colocando também o E elevado ao alfa x em evidência, fica E elevado ao alfa x vezes E elevado a beta e x mais E elevado a menos i beta x, e isso aqui a gente já achou, aqui, ó, que isso vai ser 2 cosseno de bx, como está aqui. E o outro a gente acha que é uma subtração, que a gente já achou aqui em cima, que vai ser 2i seno de beta x. Aqui eu também esqueci de escrever o i. E pelo teorema da superposição, uma combinação linear de uma solução também vai ser solução. Então, se a gente pegar essa primeira e multiplicar por 1/2 para poder tirar esse 2, a gente tira o 2 e sobra aqui. A solução é E elevado a alfa x vezes o cosseno de beta x. E o y2, a gente vai multiplicar por i elevado a 2i para tirar esse 2i, que vai ser igual a E elevado a alfa x vezes seno de beta x. E aí elas formam um CFS, e que a solução geral vai ser uma constante vezes cada uma, que vai ser, colocando o E elevado a alfa x em evidência, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Essa vai ser a solução geral para o caso do delta ser menor que zero. Como está aqui, olha, a gente acha que o delta vai ser menos 4, e a gente já sabe que no caso de números complexos, por exemplo, a raiz de menos 4, a gente faz que a mesma coisa. Nos números reais, o i simboliza menos 1. Então, isso aqui não é a mesma coisa de que menos 1 vezes 4. Então, isso vai ser a raiz, como o menos 1 vai ser i, vai ser 4i. Qual é a raiz disso? Vai ser 2i. Ok? Então, vamos lá. Não, eu minto. I ao quadrado, que é raiz de 1. E o i mesmo vai ser igual a raiz de menos 1. E isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz de 4, a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2, a raiz de menos 1 vai ser i. Então, isso vai retratar aqui, vai ficar 2 mais ou menos 1i. Então, quem é o alfa e quem é o beta da fórmula, Jeremy, que você falou anteriormente, dessa fórmula aqui? O alfa vai ser justamente esse primeiro termo, e o beta vai ser o número que acompanha o i. Então, a solução geral disso é o quê? É elevado a alfa x, sendo que o alfa é 2, vezes C1 cosseno de beta x, como o beta é 1, fica isso, mais C2 seno de x. Tá aí mais um exemplo de ordem superior. Sim, isso aqui é uma equação de ordem superior, que a gente acha que o M1 vai ser igual a zero, a gente acha os outros valores de M2, substitui na forma C1 vezes E elevado a M1x, mais C2 vezes E elevado a menos 2x, e C3 é elevado a M3x. A gente sabe que o M1 é zero, porque se eu colocar ele aqui zero, vai zerar, e também as raízes dessa equação de segundo grau também vão ser valores de M2, porque substituindo qualquer um deles vai resultar em zero. Então, isso vai ser C1 vezes, como o M1 é zero, fica E elevado a 0x, só que E elevado a 0 é 1. Então, fica y igual a C1 mais C2 é elevado a menos x, porque a raiz deu menos 1, e a outra raiz deu 5, então fica C3 é elevado a 5x. Outra forma de resolver equações de ordem superior é utilizando o modelo de Ruffini para fazer a redução. Então, escrevemos a equação auxiliar a partir daqui, por exemplo, a equação, a derivada de terceira ordem vai ser m ao cubo, de segunda ordem m ao quadrado, de primeira ordem m, e a que não tem derivada vai ser só a constante que acompanha ela.
Sabemos, então, que 2 é uma raiz. Então, colocando 2 aqui, depois colocando os coeficientes que aparecem aqui, ó. 1, o 3 coloca aqui, o menos 4 aqui, o menos 2 aqui. A gente acha que a equação auxiliar pode ser escrita da forma m menos 2 vezes m ao quadrado mais 5m mais 6. A solução dessa daqui é m1 igual a 2. Então, quando eu colocar 2 aqui, eu vou tratar que isso aqui vai ser igual a 0. E a gente vai calcular o delta e acha mais duas raízes que também podem retratar zero. Então, no final, a gente sabe que a solução geral vai ser C1 vezes E elevado a M1x, mais C2 vezes E elevado a menos 2x, M a 2x, mais C3 E elevado a M3x. A gente sabe o valor de M1, M2 e M3, coloca e acha a solução geral. Vamos agora para o modelo de Cauchy-Euler, que vai ser... Vamos supor uma equação diferencial de domínio de zero a infinito, em que os termos que acompanham as derivadas sejam x elevado a esse mesmo grau. Por exemplo, derivada de segunda ordem vai ter um termo que vai acoplar ela, que vai ser x ao quadrado. De primeira ordem vai ser x elevado a 1. E como aqui não tem derivada, vai ser x elevado a 0, ou seja, 1. E que a solução, vamos supor que a solução seja y igual a x elevado a n. E que vamos retratar y, aí vamos fazer a derivada primeira e a segunda, para substituir na equação, na equação diferencial. Achamos isso aqui, que x elevado a m vai ser vezes a, m ao quadrado, mais m, vezes b menos a, mais c igual a 0. Como esse valor aqui nunca vai poder ser zero, porque não tem nenhum número que você eleve ele, que ele seja zero, até se você levar ele a zero, ele vai ser 1. Então, a única forma de ser zero é se essa segunda parte aqui for zero. Então, o x elevado ao m nunca poderá ser zero, então o outro termo tem que ser obrigatoriamente zero. Então, como essa daqui é uma equação do segundo grau, podemos resolver pela fórmula de Bhaskara, e temos três casos a considerar. Quando o delta for maior que zero, delta igual a zero, e delta menor que zero. Quando o delta for maior que zero, a solução vai ser simplesmente, como ela vai ter duas soluções, raízes reais e diferentes, vai ser C1 elevado a x m1 mais C2 vezes x elevado a m2. E, como aqui esse exemplo, x ao quadrado y2 menos 2xy menos 4y. O termo que acompanha o m aqui é 1, porque o a aqui é 1. Esse termo aqui, a gente sabe que o termo do meio, como a gente viu aqui, tem que ser b menos a. Então, como o b é menos 2 e o a é 1, então fica menos 2 menos 1, que vai ser menos 3, menos 4. Como a gente achou a equação auxiliar, a gente calcula o delta e acha o valor das duas raízes, e é só substituir na solução geral. O outro caso é quando o delta for igual a zero. Nesse caso, vamos ter duas raízes iguais. Então, temos que aplicar o teorema, nesse caso, aplicar o teorema da redução de ordem para achar a segunda solução, pois não pode ter duas soluções iguais, porque elas não vão formar um CFS. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o P de x é esse, e que achamos de que o U vai ser o ln de x. Então, nesse caso, a solução geral vai ser x elevado a m1, e a outra parte da solução do CFS vai ser x elevado a m1 ln de x. Certo? Eu não vou muito adentrar aí, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas está aqui, ó, toda a forma de saber. Ó. Sabendo quem é o P de x, então colocando na forma de redução de ordem, resultamos que U é igual a ln de x, e que o y de 2 é U vezes o y de 1, sabendo que o y1 é igual a x elevado a m1, multiplica por ln de x. E que essas duas soluções são sim LI, só basta calcular o Wronskiano se quiser. Tá aqui um exemplo. A gente acha o valor de M1, então coloca que a função vai ser C1 vezes x elevado a M1, que vai ser menos 1 meio, mais C2 vezes ln de x vezes x elevado a menos 1 meio. O terceiro caso é quando o delta for menor que zero, que vai tratar de números complexos. Então, a solução geral vai ser C1 vezes x elevado a alfa mais beta i, mais C2 vezes x elevado a alfa menos beta i. Sabendo, vamos lembrar que x elevado a i beta vai ser a mesma coisa que e elevado a ln de x
elevado a I beta, que vai ser igual a, como esse aqui está no expoente, eu posso passar isso multiplicando. Então, vai ser E elevado a IB ln de x, I beta ln de x. Vamos usar novamente a fórmula de Euler, que o E elevado a I θ vai ser o cosseno de θ mais I seno θ. E nesse caso aqui, a gente quer saber o quê? O x elevado a IB, que vai ser o cosseno de beta ln de x, mais I seno de beta ln de x, e o x elevado a menos I beta, que é esse aqui, vai ser o cosseno de beta ln de x menos I seno de beta ln de x. Somando e subtraindo essas equações anteriores, igual a gente fez naquele outro caso, achamos que x elevado a I beta mais x elevado a menos I beta é 2 cosseno de beta ln de x, e que x elevado a I beta menos x elevado a menos I beta vai ser 2i seno de beta elevado a de beta ln de x. Como já falamos anteriormente, uma combinação linear dessas soluções também vai ser uma solução. Então, a gente só vai multiplicar essa daqui por 1 meio e essa daqui por 1 sobre 2i. Para tirar esse 2i daqui e tirar esse 2. Ficar só cosseno de beta ln de x e seno de beta ln de x. Substituindo isso na solução geral, achamos isso aqui, ó. Sabemos quem é a soma, quem é a subtração. Então, só é achar, colocando o x elevado a alfa em evidência, vezes C1 cosseno de beta ln de x, mais C2 seno de beta ln de x. Tá aqui um exemplo. A gente calcula o delta. Com o delta, a gente vai achar o valor de m, que vai ser 1 meio mais ou menos 2i. Esse 1 meio vai ser o valor de alfa. O 2, que é o termo, a constante que acompanha o i, vai ser o beta. Então, y vai ser igual a x elevado a alfa, C1 cosseno de beta ln de x, mais C2 seno de beta ln de x. Como o alfa é 1 meio, o beta vai ser 2, então essa vai ser a solução geral. Ok? Vamos agora entrar no conceito de variação de parâmetro. Serve para encontrar uma solução particular. Ok? Traçando uma equação diferencial dessa forma, dividindo todo mundo por A2, que é o coeficiente que trata a derivada de segunda ordem, para deixar ela na forma padrão. E partindo da hipótese de que eu tenho uma solução particular do tipo U1x, Y1, U2, Y2. Se lembrando que esse U1x e esse U2x tem que ser funções, não podem ser constantes, porque se eles forem constantes, eles não vão formar um CFS, ok? Então, a gente acha a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, substitui na equação diferencial y, duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y igual a f de x. A gente, fazendo algumas adaptações, colocando alguns termos em evidência, a gente acha que isso aqui vai ser zero. Mas por que isso aí vai ser zero? Porque isso aqui é solução, já é uma solução conhecida. Da mesma forma que esse outro, y1 e y2 são soluções da equação. Então, isso vai ser zero, ok? Então, vamos lá. Aí a gente só fica com esse resto dessa equação. A derivada segunda de U1, Y1, mais 2, 1, derivada primeira de U, Y1, enfim. Fica só com esse resto aqui. Aí eu continuei aqui porque não deu para continuar na folha. E temos uma observação. Sabemos que a derivada de Y1, U1', que é dx, vai ser igual à derivada segunda de U vezes o Y1, mais a derivada de U1 vezes a derivada de Y1, e que é a mesma coisa de Y2. Então, sabemos que se eu fizer a derivada, como a gente sabe que não interfere em nada, a derivada de uma soma, a mesma coisa da derivada da primeira vezes mais a derivada da segunda, só colocando em união. Então, a gente sabe que esses termos aqui, ó, U1, segunda linha, derivada segunda de 1 vezes Y1, mais um desses termos aqui, porque aqui eu agrupei e deixei os dois, né? Mas vou pegando só um. Então, vamos colocar nisso, né? Que é essa derivada, mais o 1', mais o resto. Vamos agora, como dá mais para simplificar, ela fica assim, partir da hipótese de que a derivada primeira de U vezes Y1, mais a derivada segunda de U2 vezes Y2 é igual a zero. Então, se é igual a zero, isso aqui vai zerar,
e isso aqui também vai zerar. Então, a gente fica com um sistema de equações que é essa hipótese, e o outro termo que a gente tem é o que sobrou daqui, ó, que é igual a f de x. Ok? Então, partindo disso, vamos fazer com os termos, colocar outros termos para ele, para simplificar. Por exemplo, a derivada de y1 vai ser a derivada de y2 b, a derivada de u1 vai ser x, de u2 vai ser y, o y1 vai ser c, o y2 d e o f de x vai ser z. Então, a gente chega que ax mais by igual a z e cx mais dy igual a zero. Multiplica o de cima por c e o de baixo por menos a, para poder utilizar um método de resolução de sistema por adição. Então, isso aqui a gente corta, fica BCY menos ADY igual a zero, colocando o Y em evidência, achamos que o Y vai ser CZ dividido por BC menos AD. Só que aí, quem é C? Tá aqui, ó, C é Y1. Quem é Z? F de X. Quem é BC? Tá aqui, ó, o B é Y2', derivada de Y2. Quem é C vai ser Y1. Então tá aqui, menos. Quem é A? A derivada primeira de Y1. Quem é D? Vai ser Y2. Então tá aqui. E a gente vai saber que esse termo de baixo vai ser o Wronskiano. Porque, olha, se eu tenho duas funções, eu tenho aqui Y1 e Y2, e embaixo a derivada de Y1 e derivada de Y2, a gente acha que o Wronskiano vai ser a primeiro vezes a derivada do segundo, menos a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, a gente acha, e quem é y é a derivada de u2. Então, a gente acha que o 2 vai ser y1 vezes f de x dividido pelo Wronskiano. Substituindo também os valores aqui, para achar o valor de x, que quem é x é a derivada primeira de u, a gente acha que vai ser menos y2 vezes f de x dividido pelo Wronskiano. Aqui um exemplo. A gente acha a primeira solução da equação homogênea, depois a gente sabe que a solução não vai ser e elevado a x, e tá aqui, ó, elevado a x, e x elevado a x, a gente acha um Wronskiano, pegando o valor deles e embaixo a derivada, fazendo um determinante, acha que o Wronskiano é elevado a 2x. E a gente acha que a derivada de u1 vai ser menos y2, quem é y2 é x elevado a x, vezes a função que é elevada a x, dividido pelo Wronskiano. E a gente acha que a derivada de u1 é menos x. E como é que a gente faz para achar o u1? É só fazer a integral da derivada de u1. E a gente acha que o valor de u1, de a derivada de u1, é menos x ao quadrado sobre 2. Da mesma forma, no segundo, e a gente acha que o 2 vai ser x, e a gente sabe que a solução particular vai ser o 1 y1 mais o 2 y2. A gente sabe que é um valor de 1 e de y1 e o valor de u2 e y2. A gente resulta nessa solução particular e sabe que a solução geral vai ser a solução da equação homogênea, mas a solução da equação particular atribuída àquela função, àquela equação diferencial, a gente chega nessa solução geral. Ok? Vamos agora partir para os métodos de resolução por coeficiente indeterminados, que vai ser a abordagem por superposição. Temos a função nessa forma padrão. Sabemos que só que essa forma ela não é limitada à equação de segunda ordem. Só que a equação ela tem que ser linear. Vamos solucionar ela por partes. A solução da equação homogênea associada e a solução da equação não homogênea, que é a solução particular. A ideia geral é de que, para resolvermos, por meio de um palpite sobre a forma de como a solução particular deve ser. Tem algumas limitações desse método. Os coeficientes têm que ser constantes, o valor de g de x tem que ser uma constante, ou funções do tipo exponencial, seno ou cosseno. Ou pode ser combinação linear entre elas, ou soma, multiplicação, enfim. Por que isso? Porque essas funções têm a propriedade de que suas derivadas serem sempre, respectivamente, somas ou produtos delas mesmas. Então, se eu tenho
por exemplo, aqui, ó, o y1 é elevado a alfa x, a derivada dele vai ser alfa é elevada a alfa x, e a derivada segunda vai ser alfa ao quadrado é elevada a alfa x. Da mesma forma com o seno e o cosseno, ou até mesmo com uma soma entre eles. No final, sempre vai ser exponencial e uma função seno ou cosseno. Ok? Supondo uma equação do tipo y duas linhas mais 4y' menos 2y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 6, vamos verificar se ela atende aos métodos. Só tem constante de coeficiente, ok. E essa função aqui, ela está dentro dos métodos. Então, depois de verificado, escrevemos a equação auxiliar e achamos primeiro a solução da equação homogênea associada, que é quando o g de x for igual a zero. Então, achamos que a equação auxiliar m ao quadrado mais 4m menos 2 vai ser igual a zero. Achamos os valores de m1 e m2, que é aqui. Então, achamos o valor da solução complementar, que é o YC. Agora, vamos analisar a forma de YP. O YP tem a forma de uma equação do segundo grau. Então, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E, então, a gente vai utilizar essa forma padrão. Então, o YP vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. A sua derivada primeira vai ser 2ax mais b. E a segunda, 2a. Então, a gente vai substituir tudo isso na ED e igualar a solução particular. Então, no final, a gente fica aqui menos 2ax ao quadrado mais 8a menos 2b vezes x, mais 2a mais 4b menos 2c, é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 6. Então, a gente tem que igualar os termos que tem x ao quadrado com o que tem x ao quadrado, o termo que tem x com o que tem x, e o termo que não tem x com os que não tem x. Então, qual é o termo que tem x ao quadrado? É só o menos 2a. Então, iguala isso a 2. Quem é o termo que acompanha x? É 8a menos 2b. Iguala isso a menos 3. E quem é o resto? Que não tem x. É 2a mais 4b menos 2c. Igual a isso a 6. Achando isso, você encontra os valores de a, b e c. E como sabemos que a solução particular ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais 6, e você já encontrou os valores de a, b e c, só é substituir e você encontra o valor da solução particular associada. Ok? Então, a solução geral vai ser a solução complementar mais a particular. Então, só é somar tudo e resulta nisso. Outra forma é quando ela for do tipo 2 seno de 3x. Por exemplo, retratar uma função trigonométrica do tipo seno ou cosseno. Quando tiver isso, a fórmula padrão para a resolução da solução particular vai ser a cosseno de 3x mais b cosseno de 3x. Aqui eu utilizei 3x porque é o que já tem aqui, ó. Você sempre vai utilizar aqui o arco que tiver na sua equação diferencial, ok? Então, primeiro, vamos encontrar a solução da equação homogênea associada. Então, achamos que a solução ela vai ser do tipo o delta menor que zero. Então, vai ser E elevado a alfa x vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. O alfa vai ser 1 meio, beta vai ser raiz de 3. Substituímos, achamos a solução da equação homogênea associada a essa ED. Agora vamos encontrar a solução particular. Primeiro vamos fazer a derivada primeira e segunda para poder substituir na ED. Fazendo isso, achamos que vai ficar menos 8a menos 3b cosseno de 3x mais 3a menos 8b seno de 3x. Como na nossa ED só tem o 2 seno de 3x, não tem o cosseno de x, de 3x, mas a gente tem que colocar para poder dar certo. Então, se eu colocar isso sendo vezes zero, não vai trazer diferença nenhuma. Mais 2 seno de 3x. Então, o termo que acompanha o cosseno de x tem que ser igual ao termo que acompanha aqui o cosseno de x. E o termo que acompanha o seno tem que ser igual ao seno. Então, menos 8a menos 3b tem que ser igual a zero. E 3a menos 8b tem que ser igual a 2. Fazendo um sisteminha de equações, achamos que o a é 6 sobre 73 e o b é menos 16 sobre 73. E aí achamos a solução particular, que é do tipo a cosseno de 3x mais b seno de 3x, que vai ser 6 dividido por 73 cosseno de 3x menos 16 sobre 73 seno de 3x. E a solução geral vai ser a solução complementar mais a particular, que vai ser desse tipo, ok?
Outra forma, que é uma forma de superposição, é quando eu tiver dois tipos de soluções particulares. Aqui, ó, uma do tipo afim, da função afim, e a outra do tipo exponencial. Então, primeiro temos que resolver a equação homogênea associada, que escreve uma equação auxiliar, m ao cubo, porque tem uma derivada ao cubo, uma derivada terceira, menos 3m ao quadrado mais 3m menos 1 igual a zero. Sabemos que isso é m menos 1 ao cubo. A solução disso, ela tem três soluções, três raízes, que vão ser as três iguais, que vão ser igual a 1. Perdoe pelo carro de som passando aí. E então, elas vão, como vai ter três soluções iguais, a solução complementar vai ser do tipo C1 é elevado a M1x mais C2. X tem que multiplicar, tem que colocar o x para elas serem linearmente independentes, mais C3x ao quadrado é elevado a mx. Como o m vai ser 1, então a solução complementar vai ser C1 elevado a x, mais C2x é elevado a x, mais C3x ao quadrado é elevado a x. E agora vamos separar as soluções particulares em duas para resolver separado. A primeira é do tipo afim, que é yp1 igual a x. E a segunda é do tipo exponencial. Então, a primeira é do tipo afim, que é do tipo ax mais b. E vamos fazer as suas derivadas. Primeira, derivada segunda e derivada terceira, substituir na ED e igualar a ela, que é a função afim. Então, a derivada terceira vai ser zero, a derivada segunda vai ser zero, então esses termos zero. Derivada primeira vai ser a, então que vai ser mais 3a, menos o y, que é ax mais b. Isso tudo igual a x. Então, fica 3a menos ax menos b igual a x. Então, o termo que acompanha x tem que ser igual aqui o que acompanha x, que é quem? 1. Então, menos a igual a 1, a igual a menos 1. Como não temos nenhum outro termo aqui, então a gente supõe que ele é zero. Então, 3a menos b tem que ser igual a zero. Resultamos que b tem que ser igual a menos 3. Isso é o que retrata o princípio das superposições que eu disse lá atrás. Você pode pegar uma solução grande, separar ela em pequenas e no final somar. Então vamos lá. A solução particular da equação afim, da função afim, vai ser do tipo ax mais b. O a vai ser menos 1 e o b menos 3. Então o yp1 vai ser menos x menos 3. A solução P2 é do tipo a vezes e elevado a x. Só que não podemos pegar esse a elevado a x porque ele já está contido dentro da solução da equação homogênea. Tá aqui, ó. A elevado a x. E também, Jeremy, então vamos pegar uma que não seja linearmente dependente. Vamos pegar x elevado a x. A vezes x elevado a x, já temos. Então pegue ax ao quadrado, já temos. Então vamos pegar quem? Ax ao cubo. Então, a solução particular 2 vai ser do tipo ax ao cubo é elevado a x. Fazemos a derivada primeira, a segunda e a terceira, substituímos na ED, fazemos os cortes necessários, que um vai subtraindo o outro, chegamos em que 6 vezes a elevado a x vai ser igual a menos 4 elevado a x, que é a solução particular associada à exponencial. Então, 6a tem que ser igual a menos 4, a igual a menos 4 sobre 6, e o a vai ser igual a menos 2 terços. Então, a solução particular da equação que vai estar associada à função exponencial vai ser do tipo menos 2 sobre 3, x ao cubo é elevado a x. E a solução geral vai ser o y, que vai ser a solução complementar, mais as duas soluções particulares. Como eu disse lá no começo, lá no início, que você podia separar uma solução e depois somar ela, que não tem problema algum. Então, o y vai ser C1 vezes e elevado a x, mais C2, x elevado a x, mais C3, x ao quadrado elevado a x, menos x menos 3, menos 2 terços x ao cubo elevado a x. Essa vai ser a solução geral da equação diferencial. Aqui temos algumas formas do g de x e de suas formas de yp. Por exemplo, 1 vai ser do tipo a. 5x mais 7 vai ser uma função afim, então vai ser do tipo ax mais b. 3x ao quadrado menos 2 vai ser uma função do segundo grau, então vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. X ao cubo menos x menos 1 vai ser uma equação do terceiro. Então, vai ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais e. Aqui a gente não costuma utilizar d, mas sim porque d é um operador diferencial que a gente vai ver a seguir. O seno de 4x vai ser
O A, cosseno do arco, sempre é o mesmo arco. Do cosseno é a mesma coisa, A cosseno do arco mais B seno do arco. E elevado a um exponencial vai ser A elevado ao exponencial. Uma função afim junto com o exponencial vai ser AX mais B vezes a função exponencial. Uma função no segundo grau vezes uma exponencial vai ser a do segundo grau vezes a exponencial. Uma exponencial vezes uma trigonométrica do seno vai ser A cosseno mais B seno vezes o exponencial. Uma quadrática, uma função do segundo grau, vezes uma equação trigonométrica do seno, vai ser a do segundo grau vezes a do seno. E aqui a gente não coloca os termos A e B aqui, porque a gente já colocou aqui nessa primeira, então não necessita. Essa segunda envolve 3, que é a da função afim, exponencial e do cosseno, então vai ficar x mais b vezes a elevado a 3x vezes cosseno do arco mais seno do arco. Não precisa colocar o a e o b aqui, porque já tem aqui. Agora, vamos para a forma de resolução de coeficientes a determinar pela abordagem do anulador. Dado um ED da forma A2y derivada segunda mais A1y' mais A0y igual a g de x, onde a solução geral é igual à solução complementar mais a particular, podemos fazer ela ser escrita na forma do L de y igual a g de x, portanto, o L de y vai ser A2, o diferencial ao quadrado mais A1D mais a derivada segunda, né, mais A0 vezes y. Esses métodos funcionam na base de um palpite sobre YP, mas diferente da forma que a gente calculou anteriormente. Anteriormente, em vez de determinar ele apenas por uma inspeção visual, vamos aplicar o operador anulador, e esse operador vai nos fornecer o YP, que é a solução particular. Depois de encontrar o YP, basta resolver da mesma forma que anteriormente. Basicamente, existem 3 tipos de operadores. Por exemplo, quando eu tenho x elevado a n menos 1, o d vai ser n. Ou, por exemplo, tipo, se eu tenho x ao quadrado, o operador dele vai ser d ao cubo, porque essa equação só vai zerar quando eu derivar ela 3 vezes, entendeu? É mais ou menos nesse pique. Então, isso aqui também podia ser escrito de outra forma. Tipo, eu tenho um x elevado a um n. Então, o seu operador vai ser o n mais 1, entendeu? Nessa segunda forma, que tem uma equação, um exponencial, então fica d menos alfa elevado a n, que vai ser xn menos 1, e essa outra aqui quando tem seno ou cosseno. Por exemplo, essa daqui, que o termo de maior é 3, então o operador anulador dele é d a quarta, porque ele só vai ser 0 quando eu derivar 4 vezes. Essa segunda, que tem um e elevado a alfa x. Quem é o alfa? O alfa é o termo que está aqui, ó, no exponencial. Então, vai ser 2. Então, d menos 2 ao quadrado. E quando eu tenho uma função, seno ou cosseno, então, utilizo esse. D ao quadrado menos 2 alfa d, mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, elevado a n. Vamos utilizar esse exemplo aqui primeiro. Qual é o operador desse aqui, o operador anulador? Como o termo de maior grau é 2, então ele vai ser d ao cubo. Então eu coloco dos dois lados e aqui eu escrevo a equação auxiliar. Se está de segunda ordem, eu coloco d ao quadrado menos 5. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que esse primeiro termo vai ter 3 raízes, que elas vão ser iguais e vão ser iguais a 0. Nesse segundo aqui, a gente sabe que tem 2 raízes, m4 e m5, e uma vai ser igual a menos raiz de 5 e outra raiz de 5. Então, y vai ser C1 vezes E elevado a 0, mais C2 vezes X é elevado a 0, porque como os M são iguais, eu não posso ter que eles sejam iguais, porque eles vão retratar de uma forma linearmente dependente, e para ser solução e formar um CFS, tem que ser linearmente independentes, mais C3x ao quadrado elevado a 0, mais C4 vezes E elevado a raiz de 5x, mais C5 vezes E elevado a menos raiz de 5x. Outra forma é quando eu tiver, vamos lá, um exemplo. Nesse caso aqui, como é o operador? O operador vai ser a mesma coisa aqui, D menos alfa. Espera aí. Que vai resultar em D ao quadrado mais 4D mais 5. Colocando isso dos dois lados, sabemos que isso aqui é a solução da equação homogênea
associada, que já achamos aqui, ó. Então, não precisamos calcular de novo. Calculamos essa segunda. Achamos que ela é do tipo complexa e sabemos que a solução de uma equação complexa é do tipo E elevado a alfa x. O alfa é menos 2 vezes cosseno de beta, que beta é 1, então cosseno de x mais seno de x. E a solução geral é a soma deles. Então, o y vai ser a solução da parte complementar, mais a solução da parte particular, ok? Então, foi isso. É a primeira parte do vídeo. Depois, aí eu vou agora gravar e mandar os vídeos separados. Essa primeira parte sobre os métodos de resolução e a segunda sobre um método de aplicação. Então, é isso.